com relação de algumas possibilidades de trabalho, né, dentro do G Suite. Inclusive tem até um pequeno teste que eu vou passar para vocês, assim, que tem um linkzinho, quem quiser participar utilizando o computador, o próprio celular, né? Mas eu começo com uma metáfora, né, com relação a ferramentas. Né? Toda vez que a gente vai precisar de um determinado tipo de ferramenta, a gente sai procurando de acordo com a nossa necessidade. Né? A gente tem lá, só pega aquela ferramenta, só vai atrás de uma ferramenta específica quando a gente tem uma necessidade específica. Né? Ou então a gente pode ter o mesmo conjunto de ferramentas num lugar só agregado. Então assim, está com uma ferramenta só que tem agregadas múltiplas ferramentas. No caso de aplicativo, acontece da mesma forma. Né? A gente tem N aplicativos e a Google é especialista em quantidade de aplicativos, o que torna a quantidade de possibilidade de solução de problemas também muito grande. E aí, daí a gente tem o G Suite, né? Que muita gente fala assim, G Suite para cá, GAF para lá, G Suite, Google for Education, Google Application, né? E aí o G Suite propriamente dito significa isso, o G de Google, né? Suite, que é um conjunto de aplicativos, uma série de programas. A gente tem um exemplo mais clássico, né? Eu acho que a grande maioria de vocês conhece o pacote Office da Microsoft, né? É quase que unanimidade quando a gente fala do Word, do Excel, né? PowerPoint. Esses aplicativos formam a Suite Office, né? Então assim, daí o termo de suite, que é um conjunto mesmo desses aplicativos. E o para educação é no que se sugere utilizar esses aplicativos. Então ficou hoje a Suite, né? Para a educação. E aí a diferença do G Suite para o Google, que o Júlio já tinha falado com relação às aplicações, no âmbito da Secretaria de Educação, o grande diferencial nessa possibilidade de trabalho está no armazenamento. Por que eu estou falando que é só o armazenamento? Antes do dia 15 de março, a criação de salas de aula no Classroom, que é o Google Sala de Aula, só era possível em contas G Suite. Né? Desde o dia 15 de março, a Google está disponibilizando, começou numa plataforma de testes, e agora já disponibiliza para quem tem conta Gmail, para criar o Classroom. Né? Então assim, só que no primeiro momento, o professor que se cadastra numa turma no Classroom usando o Gmail, ele tem que assumir que ele não vai utilizar aquela conta numa escola. E se ele tiver intenção de utilizar numa escola, ele faz um contato, pede para que a escola entre em contato com a Google para requisitar uma conta G Suite, né? Que no caso não há custo para a escola. E mais recente também, porque assim, no primeiro momento foi a inclusão de alunos com conta Gmail. Tá? Então, se vocês, professores, vocês vão ter a conta G Suite de vocês vão estar plenos para criar a sala de aula, mas não precisa se preocupar no momento da criação da conta dos alunos, né, dentro da G Suite. Se os alunos tiverem o Gmail, eles já vão poder ingressar na conta, né, na sala de aula que vocês criarem com a conta Gmail. Tá? O diferencial fica agora, basicamente, no armazenamento de dados. Enquanto uma conta comum, vocês têm uma limitação de até 15 GB, né, que é uma conta clássica do Gmail, ela disponibiliza 15 GB de armazenamento, as nossas contas G Suite é ilimitada. Tá? Aí você fala assim, mas tá ilimitado, beleza, eu nem uso os 15 GB. Tá, mas tem professores que tem material que só não manda para o Drive, para o Google Drive, porque estouraria, né, o espaço de armazenamento. Vídeos, filmes, fotos, planos de aula, apresentações diversas, né? Então tem professor que ainda tem que andar com o pendrive para não ter que estourar ali o espaço de armazenamento na nuvem dele. Se uma empresa for contratar o Gmail para fazer um upgrade daqueles 15 GB para, por exemplo, 30 terabytes, que é o espaço máximo contratável, né? Os 30 terabytes custaria para o professor, para a empresa, R$ 1.049,99 por mês. Esse é o valor mensal da contratação de 30 terabytes no Drive, né, da Google. Nós, professores, temos acesso ilimitado, ou seja, mais do que 30 terabytes, né, porque, é claro, o ilimitado é maior do que 30 terabytes. Por nada, a gente não vai pagar nem um centavo para usar. Então, assim, já pensem nessa diferença, no potencial que está nas nossas mãos. A gente não vai pagar pelo esse armazenamento. E aí a visão geral que nós
a visão geral que nós temos de aplicações, né, na plataforma G Suite, né, são as aplicações já do Google, que a gente já tem nativo do Google. Gmail, Hangouts, Agenda. A exceção aqui é só o Google+, tá? No âmbito da Secretaria de Educação, apenas o Google+, não vai ser disponibilizado. Porque existe na Secretaria de Educação a Rede Aprender. Então, como existe a Rede Aprender, para não concorrer com o Google+, que é a rede social do Google, foi requisitado, né, para que o Google+, ficasse desabilitado. Então, assim, os alunos e os professores, eles não vão poder criar um perfil no Google+, usando a conta G Suite. No mais, tudo vai poder ser feito. Utilizar o Google Drive ilimitado, criar documentos, planilhas, formulários, aplicações, o Google Sites. Essa parte de administração, ela não vai ser necessária para os professores, tá? Ela entra só no âmbito administrativo mesmo, da Secretaria de Educação. E o grande, vamos dizer assim, a grande ferramenta, né, a disponibilizar para os professores e para os alunos é o próprio Google Sala de Aula, né, que é a central de controle dessas turmas. Né, o Gilberto já tem um modelo ali de sala de aula. Eu vou apresentar mais algumas coisinhas que são possíveis no Classroom, né? E eu em Braslândia, desde 2011, quando eu já comecei a trabalhar nas ferramentas do Google em formato de oficina, em 2015, quando eu formulei o curso a Google Além do Site de Buscas, o grande propósito das minhas formações, a minha grande preocupação é não utilizar papel. Então, as formações que eu utilizo em Braslândia, elas não... É o único momento em que se pega em papel, que os cursistas pegam em papel por minha solicitação, é quando eles assinam a ata da EAP. Se não tivesse a ata da EAP impressa, em nenhum momento eles pegariam em papel. Né? Já é uma proposta mesmo de trabalho sustentável. Assim como o próprio fundo das minhas apresentações são escuras. Né? Uma forma de evitar a maior emissão de luz, maior aquecimento, né, do ambiente por conta dessa emissão maior de luz e automaticamente um consumo menor de energia. Então, assim, quanto mais escuro for a tela, menos luz você vai requisitar do equipamento. Então, assim, sustentabilidade sempre que possível uma palavra de ordem nas informações. E aí, aplicações na prática, tem uma edição colaborativa, se vocês já quiserem fazer um testezinho. Vocês já utilizaram documentos do Google Drive? Quem já usou? Alguns usou ou não? Quem tiver como abrir aí esse link, né? Quem tiver como abrir esse link aí pra gente fazer uma experiência rapidinha. goo.gl, D maiúsculo, S maiúsculo, P minúsculo, F minúsculo, C minúsculo 9. Perdão, gente. Vocês copiaram? Pegaram o link? Posso? Tá. Vai estar sendo aberto aqui. Já abriu aqui. Ó, o Gilberto. Você vai copiar o link, não, porque a intenção seria legal se vocês pudessem abrir ele agora, pelo menos tá aberto? Mas então porque o meu não carregou ainda, deixa a conexão não tá um pouquinho longe. Mas é porque aqui pelo navegador ele não está editando. Não tá permitindo? Pelo navegador não. Ele pede para baixar o sistema. Ah, cara, no celular pedindo, ó, quer ver? Tá pedindo.
com o computador também, se apareceu lá, Ana Cláudia. Mas então tem que instalar. No caso do celular, utiliza o app. No caso do computador, não vai ser direto, pelo próprio navegador. Mas assim, a intenção de mostrar isso aqui é a possibilidade de edição simultânea, né? Antes, assim, vamos pegar assim, o meu tempo de ensino médio, de ensino fundamental, né, quando ia falar de trabalho, vamos fazer um trabalho, aí ou era na casa de alguém, ou era na biblioteca, ou era em uma sala específica, aí vamos fazer assim, ó, os meninos vão levar o que beber, as meninas vão levar o que comer, né, aí acaba que vai batendo papo, bate-papo, né, todo mundo conversa, quando vai pensar em fazer trabalho, ninguém faz trabalho. Mas isso assim, um tempo atrás, um tempo em que quando se reunia ainda, né, com os meninos ainda se reuniam para fazer trabalho. Hoje é possível em qualquer lugar em que a pessoa tenha conectividade, tenha um celular, tenha um tablet, tenha laptop, tenha computador, ele pode acessar, né, os documentos. Ele pode acessar os documentos e fazer essa edição simultaneamente. Ele não precisa fazer igual existe hoje no documento nos documentos do Word, do Writer, né? Que mesmo numa rede, se a gente estiver no laboratório aqui e você quiser editar um documento, né, do Word ou do Writer, você não vai conseguir editar porque vai falar que ele já está aberto, né? Dentro de uma rede, ele vai pedir para fazer uma cópia daquele documento para que ele possa ser editado. No caso do documentos do Google, ele possibilita que até 200 pessoas possam editar esse documento simultaneamente. Então, se você estiver no auditório e tiver 200 pessoas com acesso à internet, com seja celular, laptop, tablet, as 200 pessoas vão poder editar esse documento, tá? De maneira simultânea. É claro que a partir do momento que aumenta a quantidade de pessoas que estão no documento, pode haver um conflito assim, de organização, de uso. Bom, você já tem no caso o link aí do documento. Abaixa por favor. Estamos colocando mais na foto aí. seria o foto? E outra coisa bacana também, dentro do G Suite, dentro da empresa, se você for lá em arquivo, vai ter o histórico de edição. Então você coloca o material para os alunos fazerem, né? Para esses... Aí um liga assim, uma época para o que não fez. Como há a possibilidade, por exemplo, de igual o Gil já tinha começado a falar, se houver uma participação nesse conjunto todo de participações, alguém que quiser agir de má fé, escrever alguma coisa que não está, né, a contento do trabalho, pode ser, ou sem querer, sem querer querendo, né, pode ser analisado a partir do histórico das edições ali. Deixa eu ver. Ele aparece aqui desse lado, né, o que cada pessoa que utilizou o documento fez, tá? No caso das contas G Suite, ó, ali já tem, tá até riscado outros que eu já apaguei, ó. Então tá aqui, o verdinho foi uma ação minha, né? Então ele cria uma legenda colocando o nome quem fez o nome de quem fez e a cor, né, para destacar. Claro, porque eu liberei esse documento para que vocês não precisassem entrar com alguma conta. O ideal é nesse tipo de documento, se for um documento oficial, por exemplo, uma redação, um trabalho de grupo, ser permitido a edição por uma conta autenticada. Então o aluno ele entra com o e-mail e a senha dele, faz o acesso ao documento, aí o que acontece? Ele é monitorado para que seja avaliada a participação dele e que se evite também o que ele fez de incorreto. Então, assim, tem como o professor saber tudo que cada aluno fez naquele trabalho, né? Se no momento da redação do documento,
né? Aquele aluno que digitou mais do que um parágrafo, mais do que uma frase, né? Então tem que avaliar a produção, né, do aluno por meio dessa ferramenta. André, outra função bem interessante, né, principalmente para quem está na coordenação, é a escola que utiliza a prova bimestral por área ou uma prova interdisciplinar. Geralmente o coordenador manda um modelo de prova e cada um vai inserindo sua questão ali no formato Word, né? E dependendo da versão do Windows, esse formato vai sofrendo alterações. Aí novamente o coordenador tem que pegar tudo aquilo e formatar. Se houver somente um documento, todos os professores envolvidos naquela tipo de avaliação podem utilizar aí o Docs e fazer, colocar suas questões, né, ou o seu texto em um documento só. Então o coordenador não vai ter aquele problema de estar cobrando, né, o professor em relação à produção aí da sua avaliação em conjunto com outros. Ele pode acompanhar a todo momento. Então isso facilita bastante. Você pode entrar a qualquer momento, estar no cinema com os amigos, tem que complementar uma questão lá mesmo, sei lá. Aí depende da flexibilidade de cada um. No caso com relação à edição do documento, né? Essa edição aqui é uma edição online, a partir de uma ferramenta online. Mas se por uma eventualidade o professor ele precisar gravar aqueles documentos para abrir em um local em que ele não vai ter conectividade com a internet, ele pode fazer o download, né, do documento. Tá? É possível tanto fazer o download do documento ou então fazer a instalação do Google Drive offline. Né? Ele vai fazer a edição, desconectar da internet. Assim que ele estiver no local em que a conexão com a internet estiver estabelecida, ele sincroniza os arquivos com a nuvem. Né? Então ele pode fazer offline, ele pode trabalhar o documento dele offline, quando ele tiver conexão de novo ele sincroniza. E é sempre mantendo o arquivo mais recente. Então, o que pode acontecer da pessoa estar com a versão ali no offline do documento e ele já trabalhou online de novo, e aí o que ele vai priorizar a edição mais recente. Então ele vai sincronizar o documento com a versão mais recente. Ou a mais recente que está na nuvem, ele vai trazer para o equipamento, ou a versão mais recente do equipamento que ele vai fazer o upload para a nuvem, de maneira que esteja sempre a versão mais recente do documento. Ainda na apresentação, aproveitar que vocês já estão com a mão na massa aí, vou precisar que vocês acessem só mais um link. Esse link aqui, ó, GOGL. Preciso colocar o H aqui. É porque foi automático, foi o próprio editor de apresentação. CP maiúsculo, CDP minúsculo, B de bola maiúsculo. Todo mundo já fez o cadastro da conta aqui? Já tem a conta G Suite aqui? Já? Não? Ele pode passar o link aqui, né? Tem esse link que nós já passamos isso aí já. Oi? Já passamos o link para todo mundo já. Já? Foi a primeira escola. Ah, beleza. Que interessante. Subiu o cadastro lá. Ótimo. Depois enquanto vocês estão abrindo, ele vai sair da secretaria depois esse acesso. Enquanto ele dá um pouco intranet, mas depois vai subir para sair da secretaria. Enquanto vocês estão abrindo aí o documento, deixa eu mostrar aqui uma coisa com relação ao Drive. Quando vocês utilizam o Google Drive, aquilo que eu falei, isso aqui é uma conta comum, é um Gmail, tá? Aí na conta Gmail, vocês têm uma alimentação lá estabelecida pela empresa, e quem vai comprar, né, quem quer comprar mais armazenamento, vai acessar o endereço aqui. E aí tem aqui os valores, né, os valores que eu tinha falado anteriormente, até o máximo aqui, que é o máximo disponível, que é de 30 terabytes. 30 terabytes custa R$ 1.049,99 por mês. Se vocês forem usar a conta G Suite, deixa eu puxar aqui, ela vai fazer. Ele vai mostrar apenas isso aqui, ó.
A diferença básica é aquilo ali, ele vai mostrar o que você está usando. Ele não vai mostrar o quanto de quanto, ele vai mostrar só o que está usando. Tá? A diferença principal é essa, ele vai mostrar o que está usando. Você bota peças. Então, se tem lá, tem filme, muitas vezes tem alguns vídeos que são interessantes para passar, e aí você tem que ficar carregando no pendrive ou ocupando o armazenamento do próprio laptop, né? Ou então assim, olha, monta uma pasta de coordenação, quando alguém te pedir algum material, você só precisa compartilhar, você não precisa, me dá o seu pendrive para fazer uma cópia, não há mais isso. Você simplesmente vai compartilhar e a pessoa baixa lá o que ela precisa, né? Não tem mais essa de você ficar trocando pendrive, você compartilha na nuvem, né? E aí a pessoa faz o download do arquivo que ela tiver Em precisando. caso de documentos, minhas fotos pessoais, jogo tudo lá. Aí eu resolvo colocar todos os meus documentos lá. Tem algum documento? Seu. É a pasta sua, é para o seu uso, né? O que acontece de recomendação, vamos dizer assim, uma recomendação que vai valer tanto para o Gmail quanto para essa, é o tipo de documento que se coloca disponível, né? Eu costumo até brincar, falar assim, o Gmail ele é livre para todo mundo, assim como as penalidades dessa liberdade elas são aplicáveis. Então assim, ao mesmo caso do Gmail, quando as pessoas utilizam o Gmail para armazenar documentos ilícitos, né, de N naturezas, vamos dizer assim, eu não vou entrar em detalhes de quais essas naturezas, mas se é ilícito, ele já entra em qualquer âmbito, seja do Gmail, seja da Contedu, né? Então, fora isso, que se seja julgado como ilícito, não há problema. Qualquer filme, né? Exato. O pendrive fica bem difícil de alguém, né? Rastrear o pendrive. E tem como criar certos filtros, tem que lembrar que nós vamos ter alunos, né? Dentro dessa rede. Então, a Sundec tem como criar filtros assim, tipo, a palavra maconha. Maconha está rolando muito, então o local tem como, sabe, filtrar aquilo. Lembrando que nós temos alunos, não tem isso, sabe? Está rolando um vídeo brasileirinhas entre os alunos, só criando uma possibilidade. Então não tem como você verificar isso, porque terminou vai ser importante, né? Até para perfil, né? Estudo, o que os alunos falam. Não é assim, ver o que eles estão fazendo assim, é só a palavra. Se você quiser uma palavra específica, você tem como. Fizeram o teste aí? Esse teste não é legal. Quem fez o teste? Quem gabaritou aí? Esse teste não é legal. Você vai gabaritar, você Não, eu vou responder errado, porque a intenção é mostrar ele errado. Eu vou fazer errado. Sem graça. Vai. Eu vou fazer errado de propósito, só pra gente. Não, você já não errou. Não, consertou, você não errado aí, até com a França. Vocês perceberam que ele está respondendo ali, não tem um e-mail ali em cima, né? Estou errando de propósito aqui para mostrar para vocês por que eu estou errando de propósito. É porque não tem graça. Quando você acerta, o formulário vai dar só a pontuação. Eu estou mostrando errado para vocês entenderem o propósito do erro aqui. Quando eu fiz o formulário assim do Google, etc. Tem como ser valores, coisas do tipo? Tem. Eu vou mostrar. Pronto, errei de propósito para não ter que gabaritar. Esse aqui, pessoal, é um exemplo. É um exemplo de formulário com a aplicação quiz habilitada, né? É muito simples. Os formulários comuns você vai ter a coleta dos resultados, mas essa coleta ela vai obrigar o professor a fazer uma correção manual desses itens, né? No caso da função quiz, quando o professor utiliza, ele já tem. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ele já tem como colocar a pontuação de cada questão. Aqui eu coloquei 2 pontos, mas eu poderia. O único problema é que ele não trabalha com decimais, mas isso aí eu acho que é fácil de resolver, porque depois você divide por 10, né? Dependendo da necessidade de pontuação. Coloca mesmo o número inteiro e aí na hora de fazer o lançamento você divide por 10, você cria na planilha lá. Eu coloquei nesse quiz, eu fiz ele completo, eu fiz ele com as opções certas, né? Aliás, com a opção certa e com o feedback
na opção errada, né? Porque essa forma de fazer o formulário, ela é mais instrutiva do que simplesmente dizer que o aluno errou. Porque normalmente nas provas a gente bota um C ou bota um X, né? Não tem o retorno para o estudante no que ele errou, por que ele errou. Que é onde a avaliação ela tem um emprego real de ensinar, porque o erro ele tem que ser instrutivo, né? É a mesma coisa falar assim, não, tá errado, né? Você bota errado, aí fica por isso mesmo. A partir do momento que você faz uma avaliação para o seu aluno, em que ele acertando, ele já, beleza, ele acertou, é aquilo. Mas se ele errou, né? Por que ele errou? O que ele precisa estudar diante do que ele errou? Isso pode ser feito no feedback do formulário. Pode ser acrescentado um link no feedback, fala assim, ó, você errou, pode ser um vídeo, pode ser um artigo, pode ser uma imagem, né? Para que ele acesse e estude aquele erro. Né? Em alguns casos, quando ele erra, ele vai aprender mais, porque vai ter um momento extra de aprendizado do que quando ele acertou e simplesmente ignora ali aquele conhecimento. Né? Ele é dado como concluído. Né? E aí aqui eu coloquei a resposta, né? No caso, para quem fez aí, a maioria do pessoal coloca França, né? Né? Aí como a Guiana Francesa, assim como o Alasca pertence ao Alasca e o Havaí pertence aos Estados Unidos, a Guiana Francesa ela é uma parte da França na América. Né? E aí, no caso, a resposta é realmente Equador, como a gente aprendeu lá na quinta série. Né? A distância entre os Estados Unidos e a Rússia, né, é só de 88 quilômetros mesmo. Muitas vezes nossos estudantes eles estão condicionados a lembrar do mundo planificado. Né? Pega o mapa mundi, aí vai ver os Estados Unidos no lado esquerdo, né? Vocês podem até mentalizar aí como é que é o mapa. Ele vai estar os Estados Unidos do lado esquerdo e a Rússia lá no extremo direito. Aí fala assim, pô, então deve ser, né? Vai ser 8.800 quilômetros, né? Ou então 88 mil, porque até fazer essa volta. Só que se você ir no globo mesmo, se for olhar, a gente tem o estreito de... Falar. Quando você pega o mapa em outro sentido, você vai ter lá os 88 quilômetros. Né? Então isso aqui é uma forma já também de fazer o feedback via imagem. Faz o feedback com a imagem e o aluno vai ter, ah tá, então é por isso que eu errei. E ele dificilmente vai esquecer. Né? Sim. São várias linguagens. Vou descer mais um pouquinho. Aí qual das duas cidades fica mais ao norte, né? No caso, a cidade que fica mais ao norte mesmo é o sul da Itália. Essa imagem que você colocou no feedback? Não, essa do norte dos Estados Unidos não. Eu coloquei só da distância entre o Alasca e a Sibéria, lá em cima. Difícil, Alasca, alguém quiser ou não? Desse aqui eu não coloquei, só porque se for pegar mesmo o globo, né? Vocês vão ver que ao sul da Itália ele vai estar numa posição, né? Ele vai estar numa posição superior, né, mais ao norte do que Nova York. Se você pegar um barco na costa atlântica do Chile, navegar sempre em linha reta, chega aonde? Né? Aí tem as opções, eu coloquei o errado ali para ter o feedback. Né? Aí tá lá, não, a pegadinha aqui não é o Reino Unido, né? Porque assim, o Reino Unido tem a questão ali das Ilhas Malvinas, né, que é um território britânico. Tem aquela briga toda com a Argentina, né? E aí a gente tem ali, se a pessoa sai da costa atlântica do Chile, que é lá na pontinha, lá perto do Círculo do Fogo, né? Você sai, dá a volta no globo, você vai sair na costa do Pacífico do Chile, né? Que o Chile ele é banhado pelos dois oceanos. Então aí aqui dá o feedback, vai ter um mapinha. Só um pouquinho, André. Imagine uma situação de preparar alunos para Olimpíadas, por exemplo, de matemática, onde você já deixa um caminho para eles, né? Eles vão seguindo. Tem a possibilidade também, você acertou um que você considerou fácil, aí você pode criar um caminho, né? Se essa aqui foi fácil para você, então agora faz essa. Ah não, você errou essa, então agora você vai para essa questão. Porque se você errou essa, o seu caminho agora é esse aqui. Então você faz isso uma única vez, que o material fica para outras possibilidades. Então isso aí é o ponto do mapa. Deixa eu pegar aqui. Aí tem a última ali.
né? Qual dessas duplas de países é separado pelo maior fuso horário? Então, exige ali, o que eu coloquei no enunciado do próprio teste é a atenção, né, no teste. Porque se você pega em distância, né, distância geográfica, o SAMU e Itati ficam perto. Mas se for utilizada a linha internacional da data, né, um está numa zona, né, e o outro está a 23 horas de distância, né, na linha. Então, assim, a resposta certa está SAMU e Tahiti. Então são algumas coisinhas só mesmo para brincar, vamos dizer assim, porque se ficasse uma coisa muito fácil assim também, não ia gerar um pouco de reflexão, né? Porque se eu colocasse questões mais simples, né, de repente não ia fomentar essa curiosidade. Então nesse caso do formulário, como o Gilberto tinha colocado, há a possibilidade de, na criação do formulário, criar condicionais nas respostas, né? Coloca as respostas de múltiplas opções, e aí baseado na resposta ele vai mandar para uma questão específica no formulário. Então é possível fazer isso, tá? Por exemplo, fazer uma prova multisseriada, né? Todos os professores, assim, professores de humanas e exatas vão dividir nesses dois eixos, né? Na hora de responder a prova ele pode, no formulário, determinar que o dia tal ele vai marcar a opção humanas e ele vai só para as questões de humanas. Se ele marcar a opção de exatas, ele vai responder só as questões de exatas. Então isso é a condição dentro do formulário, é possível fazer. Deixa eu pegar assim, como eu estou pegando um exemplo só a apresentação já é aquela própria apresentação de slides, ela é do Google. A apresentação que eu fiz do G Suite é uma apresentação Google. Eu não fiz, por exemplo, não utilizei PowerPoint nem o Impress. Eu estou usando as próprias ferramentas do Google para apresentar aqui. Eu vou mostrar aqui na planilha, tem a planilha do Google também para mostrar para vocês. Eu peguei uma planilha aqui na Wikipédia com relação a Copas do Mundo, né? Essa planilha, ela está lá disponível na Wikipédia com as Copas do Mundo, né, que foram realizadas, a sede, o ano, quem foi o campeão, quem foi o vice-campeão, média de público, equipes, partidas, gols marcados. Essa planilha já está pronta. Assim como eu poderia pegar outras planilhas qualquer, né, ou eu criar uma planilha qualquer, mas o principal motivo de eu ter pego essa planilha aqui é mostrar uma funcionalidade que os recursos, né, que as ferramentas do Google estão possibilitando, que é o de explorar, né? Por exemplo, aqui, ó, ele aparece nesse canto inferior direito aqui, ó, habilitado esse botãozinho explorar na cor verde, né? E eu vou pressionar ele aqui, ó, para mostrar o que acontece. Ele vai fazer uma exploração e uma análise da planilha que eu coloquei, né? Então, automaticamente, ele vai pegar os dados e vai fazer isso aqui, ó. Equipes, partidas e gols marcados. Aí tem aqui o gráfico, né, de cada ano, né, com relação aos gols que foram marcados. E se eu coloco o mouse aqui, né, se eu coloco o mouse, ele destaca, né, aqui se refere o gráfico. Eu vou descer um pouquinho mais, porque não é só aquilo ali. Deixa eu descer um pouquinho mais. Equipes e partidas variam em conjunto em uma tendência que aumenta até 2014. Aí tem aqui equipes versus equipes, é um outro gráfico. Descer mais. Para cada aumento de 10 em equipes, partidas aumentam em aproximadamente 22,5. Então, a gente tem campo de dados de estatística. Na 1954, a Copa do Mundo Suíça tem o maior valor para médias de gols, né, 5,4. E um valor maior que a média, né, que a maioria dos gols marcados, que é 140. Contagem de campeão, né, aí no caso ele vai pegar a quantidade dos países que foram campeões, aí está aqui o Brasil tem 25% da quantidade de títulos. Histograma de média de público. Partidas versus média de público. Média de público versus edição. Copa do Mundo dos Estados Unidos tem o maior valor para a média de público. E aí
tá, essas opções, você vê, esse trabalho aqui foi feito apenas nessa planilha, né? Então assim, para trabalhar estatística, para trabalhar essas informações, para trabalhar o próprio gráfico mesmo, né? A ferramenta está pronta, então você não tem muito que se preocupar, que normalmente a gente abre o Excel, abre o Impress, a gente tem que montar, tem que escolher o tipo de gráfico, então basicamente ele pega uma estrutura, né, que a gente já tem, já possua, e ele faz uma análise em cima dessa estrutura. Com qualquer tabela. Qualquer planilha que você tenha, ele vai fazer uma análise. Deixa eu abrir aqui. A imagem e vai elaborar uma prova. Deixa eu abrir aqui para vocês a planilha das respostas de vocês do pequeno teste. Vamos abrir o pequeno teste. Aí ele tem, o próprio formulário, ele lança aqui um gráfico, ó. Ele lança um gráfico, né? Assim como todo formulário ele já faz, ó. A média de acerto está baixa. A média de acerto está bem baixa, ó. Eu achava que o Chile nem tinha um beijozinho ano passado. Pois é, Pedro. Pô, é legal que quem for para o ciclo do fogo lá, aquela região, né? Ali vai poder, né, tomar banho nos dois. Tomar banho deve ser frio para rachar. Vamos fazer um teste para ver se chega mesmo. Não tá nadando. Assim, vai ser meio frio o negócio, mas tudo bem. Eu nunca vi um lugar chamado ciclo do fogo para ter clima gelado. Deixa eu um abraço para vocês e ter mais tarde a gente volta. Aí, gente, essa aqui é a planilha, ó. A planilha que foi gerada pelo teste, né? Porque o professor, depois que ele aplica o teste, ele vai ter o resultado dos seus alunos, né? Porque assim, para o professor é interessante ele ter isso aí no local, mesmo que ele faça uma comparação, ele faça uma análise de como está o desempenho da turma, né? E aí ele segue a mesma coisa de explorar, porque ele explorar. É claro que aí, no caso, essa planilha seria ideal se eu tivesse o campo de identificação, tá? Nesse caso aqui, ele vai levar em consideração esse campo aqui, que é o de indicação de data e hora. Se eu fizer no meu questionário, no meu formulário, o campo de identificação de quem está respondendo, aí ele vai colocar essa tabela certinha, vai colocar a pessoa que está respondendo para... Né? Eu só não coloquei, claro, deixei sem ninguém se identificar, até para o pessoal depois não ter nenhum problema, o pessoal que tirou menos que 10, né? Assim. Aí que mesmo. Só o André. Oi. Aí, sim, pode falar. Uma ideia, por exemplo, para a utilização das planilhas online é para acelerar o conceito de classe, que geralmente a gente faz com cada um olha a sua nota, mesmo tendo aí agora primeiro de célula e segundo agora o educar, cada um utiliza a sua nota, ou o coordenador ou o diretor tem uma planilha de notas da turma e cada um vai olhando nota por nota, né? E assim a gente vai fazendo a avaliação. Quando chega por exemplo, ele vai dando química, biologia, quando chega no último, ninguém lembra mais de nada. Então o ideal é que se a gente conseguisse integrar o educar a essa planilha, e essa ideia está sendo trabalhada lá, para que todas as notas de uma turma fossem projetadas já aí no conceito de classe, e todos os professores tivessem a mesma visão de um aluno específico, que pudesse até comparar, por exemplo, química com, no caso do mesmo bloco, né, e filosofia, né, para ver essa relação de onde o estudante tem mais dificuldade. Interessante que todos vão ter a visão ao mesmo tempo e vão poder assim fazer o conceito de classe com mais facilidade, mais agilidade e essa sendo mais ferramenta vai ser perceptível. agregada no Educar. O Educar já dá o relatório lá, já faz tudo. Isso, a gente faz uma exportação, pode trabalhar, né, que pode criar um meio de exportar os dados do Educar para acho que o Educar mais poderia melhorar para poder. sim, porque aí no caso aproveita os dados gerados do Educar, ele armazena ali nas contas nas contas do já é uma opção mesmo. Só para fechar essa parte, né, a apresentação, só terminar aqui com relação ao Classroom, né, que o Gilberto tinha mostrado
a experiência, né, na turma, com relação à aplicação mesmo prática, o Classroom ele é plenamente integrado com o Drive. Então, assim, qualquer material que vocês tenham armazenado no Drive, vocês vão ter integrado com o Classroom, né? É imediato. Então, na hora de fazer as atividades aqui, né, por exemplo, criar uma tarefa, ele já aparece até aqui o botãozinho do Drive para que vocês escolham o documento que vocês vão usar na aplicação. Tá? Então, assim, qualquer documento que vocês tenham no Drive, se é um texto, se é um formulário, se é uma planilha, né, que aí você vai disponibilizar para que os estudantes façam algum tipo de trabalho. Mas ele falou o banco de imagem que ele manda, ele deixa no Drive. Isso, o Drive, todo o material, vou abrir aqui para mostrar. Ele quer uma imagem, ele usa lá no Drive. Isso, você vai lá no Drive ou então ele pesquisa. Pode ser pesquisado também. Pode ser feito o upload na hora. Né? Se eu ainda não tenho ele no Google Drive, eu posso fazer o upload na hora, ou eu posso usar o que eu já tenho lá no meu Drive, na minha pasta de imagens, ou na minha pasta de textos, né? Posso usar o PDF como um arquivo que ele pode estar disponível. Por exemplo, esse teste aqui, ó, eu posso adicionar ele lá na minha atividade. Quando, vou colocar aqui o título, vai ser o teste. Instruções, eu posso colocar na instrução de evite colar, ou então realize o teste sem ajuda, procure fazer, sei lá, seja qual for a instrução, né? Mas como é opcional, não há necessidade mesmo de colocar, mesmo só se for um tipo de atividade que há, né? Você precisa instruir os estudantes a fazer. Pode dar o prazo, né? O prazo você pode estabelecer até quando que eles têm para fazer essa atividade e a hora. Né? Se eu não quiser que seja o último minuto do dia, eu posso estabelecer até às 18 horas do dia 29 de abril. Quando for às 18 horas do dia 29 de abril, ele não vai fechar a atividade, mas ele já vai aparecer uma mensagenzinha que a atividade está em atraso. E aí o professor ele vai receber a atividade, mas ele já sabe que não foi entregue no horário certo. Tá? Dessa forma, o professor ele pode ignorar a atividade ou ele pode avaliar com uma pontuação menor. Tá? Então, assim, mas de qualquer forma fica a notificação de que a atividade está em atraso. E aí a pontuação ela pode ser menor por isso. Né? Aqui o teste. Um detalhe aqui com relação às turmas, eu posso ter mais de uma sala cadastrada. Por exemplo, eu criei uma sala para se eu tiver 5 turmas de primeiro ano, né? A, B, C, D e E. Aí eu posso publicar a mesma atividade para 5 turmas, ou eu posso só para uma turma específica, ou para 2 ou para 3. Né? E dentro dessa turma, eu ainda posso dizer quem que vai ter acesso à atividade. Eu não preciso obrigatoriamente colocar atividade para todos os estudantes. Né? De repente tem um grupo de estudantes que eu sei que está precisando de uma atividade reforçada, uma atividade complementar, né? Ou uma atividade diferenciada, então eu posso marcar exatamente aqueles estudantes que vão ter acesso àquela atividade diferenciada e os outros que não precisam, eles não vão ver na sala de aula, é como se não existisse uma atividade processual, né? Sim, exatamente. Você tem a mesma sala, está todo mundo, só que aqueles que estão sobre recuperação processual, eles vão receber mais atividades do que aqueles que estão seguindo o fluxo normalmente. Então aqui, por exemplo, eu posso desmarcar e posso estabelecer que só uma pessoa específica vai receber a mensagem. Por exemplo, aqui só a Cristiane. Né? Outro detalhe está aqui com criar tarefa. Né? Eu posso criar a tarefa agora, eu posso agendar ou eu posso salvar como resumo. A importância do agendar se dá pelo fato de que na hora que eu estou coordenando a minha aula, eu não preciso publicar na hora a atividade, eu deixo agendado para o horário da aula. Então eu posso agendar uma atividade para daqui a um mês, para daqui a um bimestre, para daqui a um ano, né? Deixa lá agendado, exatamente no horário que eu agendei, ele dispara a atividade e os estudantes recebem um e-mail que há uma atividade para ser feita. Né? E aí ou seja, num dia de coordenação eu posso fazer a atividade para a semana toda. E é esse mesmo recurso que os blogueiros, né, na maioria dos blogueiros, eles fazem, né, nessas publicações. Ele fala assim, o cara é muito desocupado, ele publica, faz postagem no blog todo dia.
né? Mas há o agendamento, há a possibilidade de fazer o agendamento, e aí naquela hora combinada, ele vai entrar, a atividade ela entra, já se torna disponível. E o interessante é que eu vou fazer um agendamento aqui, ó, posterior à data de entrega. Vou mostrar o que ele vai fazer. Ó, ele já me alerta de que eu estou tentando postar no agendamento que a atividade ela vai estar disponível depois do prazo que eu estou dando. Então ele já me alerta, né? Precisa ser programada antes do prazo, para que ela, né, para não dar esse conflito. Se a gente tivesse que fazer alguma coisa manual, a gente correria o risco de repente passar batido em alguns detalhes como esse, né? Que eu só posso agendar, obviamente, só posso agendar uma coisa antes do prazo dela vencer. E aí, basicamente, eu posso acrescentar link, posso pegar um vídeo no YouTube, o link do vídeo no YouTube aqui, e acrescentar na minha atividade. Ou seja, eu não vou colocar o link. Se eu colocar o link do vídeo, quando o estudante clicar, ele vai ser jogado o quê? Ele vai ser enviado para a página do YouTube. E isso pode gerar o quê? Distração. Muitas vezes, às vezes, o menino está fazendo atividade, aí passa o vídeo para ele e ele começa, pronto, aí já era. Ele vai ver o próximo, depois ele vai ver as sugestões que aparecem do lado, ele já vê a sugestão, quando vai olhar, ele já não está mais fazendo atividade, ele está assistindo o vídeo. Se vocês utilizam a ferramenta dentro do próprio Classroom, ele vai abrir uma janela do vídeo na sala. Na sala de aula, ele não vai tirar a atenção da sala de aula para que o estudante faça a lição. E aí o pessoal pergunta assim, mas essas atividades todas que estão sendo feitas, como é que eu faço para ter um acompanhamento delas? A gente tem aqui no acompanhamento, ó, quantas pessoas cumpriram, quantas não cumpriram a atividade, né? Eu vou mostrar mais. Eu clico nessa parte daqui e aí eu vou ter o feedback de quem fez e quem não fez, ou quem fez com atraso. Ó, concluída com atraso. Todo esse pessoal que fica concluído com atraso, ele não lança a nota que eu determinei. Ele fica em branco e aí eu atribuo manualmente, se eu vou atribuir a nota completa ou se eu vou dar desconto por conta do atraso. Atraso não justificado aí. Mais ou menos isso. Ele deixa em aberto para que eu possa, para que eu possa avaliar. E aí quem não fez, eu posso marcar aqui, por exemplo, quem não concluiu, eu clico, e mando devolver aqui com uma mensagem. Eu mando um e-mail para eles, olha, tem atividade para você fazer, você não fez ainda. Então você está cobrando, fazendo a cobrança e ele vai receber, no caso, no e-mail que ele tem cadastrado na conta dele, na sala. Então esse é o retorno, o feedback que o professor pode dar. Esse devolver é no caso do aluno ter feito a atividade, você vai devolver com uma resposta ali, da nota, da avaliação que ele teve do trabalho dele. Aí tem aqui, só para finalizar, essa engrenagemzinha que aparece aqui, ela possibilita que eu crie uma planilha do Google com todas as atividades que eu fiz. Porque essa daqui que eu mostrei é só da que tinha uma atividade específica, que tem tantas pessoas que fizeram do total. Fazendo a cópia de todas as notas para a planilha do Google, ele vai fazer o quê? Ele vai levar todas as notas de todas as atividades que estão disponíveis para uma. E aí eu tenho uma visão macro de toda a sala, de tudo que foi feito na sala. Então tá ali as atividades, vou gerar a planilha, nome da sala é Google para Educação. Se eu quiser abrir a sala, o link fica aqui. Tem aqui a atividade apresente-se, que está considerando 100 pontos. Ele dá uma média de participação da turma de 79%, assim, no parte geral. E aqui do lado, ele mostra os nomes dos estudantes e o e-mail na frente, Caso ele pega, é um padrão dele colocar o sobrenome na frente do nome, mas não acredito que isso seja
um problema, né? Porque assim, na hora de fazer a cópia, basta copiar as colunas, né, que são necessárias. E aí, essa planilha ela pode servir, por exemplo, no momento que você se precisar fazer uma documentação e arquivamento desses dados, né, pode ser feita uma compatibilização desse documento para que ele caiba, né, num padrão A4, por exemplo, imprimir e deixar guardado na secretaria como um documento. Né? Claro que a gente evita ao máximo, acho que não haveria necessidade, a não ser que for requerido, né, de fazer impressão desse tipo de material, porque o grande forte disso é não precisar usar papel, né, para fazer todo esse acompanhamento. Pessoal, dúvida? Quer começar? Só porque a gente, se ele não usar, a gente vendo assim, tanta informação que isso. A intenção, olha, nós começamos esse semestre com um projeto, com a abertura de turmas, né, de formação. Como eu disse no comecinho, né, da minha apresentação aqui, infelizmente a gente está com uma equipe, né, nos MTS com uma quantidade menor de formadores do que a gente precisaria de fato. Então a gente está assim, com passinhos de formiga, vamos dizer, né? Nós temos 500.000 contas para usar, né? Acho que agora a gente está passando de 1.000, né? Ou seja, a gente ainda tem muito caminho ainda e a gente está começando com polos como este, né? E aí a demanda vai fazer com que a gente alerte o pessoal da secretaria de que a gente precisa de formador, né? Até o momento, a secretaria ela trabalhava sob o sentido assim, ó, você coloca o formador no MTE e depois você puxa os cursistas. A secretaria está trabalhando no caminho inverso, ela só está deixando a gente ir atrás de colocar os formadores a partir do momento que a gente tem cursista para justificar, né? Então assim, a partir do momento que vocês usarem, começarem a ter o apelo pela ferramenta, pela necessidade da formação para usar a ferramenta, a gente já começa a alertar lá na SUBEB, lá na COET, que a gente precisa de mais gente nos MTS, né? Igual aqui no Santa Maria, que só tem 2 formadores, né? E aí um está em atestado médico, o Marcelo está em atestado, então tá só o Genival, né? Então tá só o Genival, tá sozinho no MTE, com as turmas do Proinfo, né? Tem turma do Proinfo e tem uma turma do Jesuíte, porque ia ficar uma com ele de manhã e uma com o João Marcelo à tarde, né? Infelizmente a da turma da tarde ela não foi para frente. Então infelizmente a gente tem que precisar, por exemplo, se vocês reforçarem mesmo essa necessidade, assim, ó, nós temos aqui na escola 20 pessoas que querem fazer o curso que são do turno vespertino, por exemplo. Já é um fomento, já é já pode ser feita uma requisição junto à secretaria, né, para reforçar essa necessidade de um formador no MTE, né, porque aí a gente vê essa necessidade de deslocamento de um professor que está em laboratório na escola, que pode, pelo menos um dia na semana, fazer a formação no MTE ou fazer a formação aqui, dependendo da quantidade de professores, né. A gente já fez até esse levantamento. Já fizemos sim esse levantamento. Eu queria fazer algumas sugestões e também algumas perguntas, né? Primeira coisa que eu acho que talvez fosse interessante, mas eu acho que não sei, porque a ideia dessas formações não é só dar ao professor ali a oportunidade de ter o conhecimento, mas validar esse conhecimento porque eles dão um documento, porque não é difícil trabalhar com isso aí, a gente mesmo aqui poderia nos reunir e aprender a trabalhar com essa ferramenta. Mas a gente depois tem que parar para ir lá, fazer um curso, e às vezes a gente já não tem assim muita dificuldade no que está sendo ensinado lá, mas a gente tem que passar por todo aquele processo. Eu penso que seria interessante que se houvesse uma forma de, como um tipo de certificação, onde eu, por exemplo, vou lá e faço eu domino a ferramenta. Eu quero mostrar para você que eu domino e você me dá aí o papel que comprova que eu domino essa ferramenta e depois eu poder usar isso aqui quando for fazer escolha de turma, eu ter aquelas horas ali. Então, essa é uma sugestão que eu queria deixar, que
e de alguma maneira se pensasse para o futuro a possibilidade de ter uma espécie de uma certificação sem a necessidade de eu passar por todo aquele processo ali. Porque às vezes fica assim, fala assim, cara, mas eu não sei fazer isso aí. E aí a gente tem que passar por todo esse processo. Então esse aí é um ponto. O outro ponto que eu queria ver com você é mais do ponto de vista gerencial. Né? Aqui a gente, como eu já falei para o Hugo, a gente já tem aqui uma ferramenta que a gente tenta fazer ela andar e a gente tenta também dar um mínimo de trabalho para o professor. Né? Então a gente coloca os alunos lá no ambiente, a gente prepara o layout, a gente deixa tudo arrumadinho para o professor só chegar e utilizar. Eu percebi aí que parece que eu não entendi bem como é que vai ser a questão do aluno, o aluno em si. A gente vai vocês vão criar as contas dos alunos, ou a gente vai ter que convidar os alunos para criar, vai ser uma coisa parecida com essa do professor, que ele entra em um link lá, escolhe o e-mail dele, enfim, como é que vai ser isso aí? Os estudantes vai ter um momento de criar todos os usuários dos estudantes. E outra coisa, eu tenho como pegar esses alunos e colocar, o professor Evandir, por exemplo, vamos criar um ambiente para ele lá, a gente ir lá e colocar os meninos já, para facilitar para o aluno e facilitar para o professor também, né? Para ele falar assim, ó, tá pronto, agora é só usar. Então baixa o aplicativo aí, põe o seu login aí, sem já tá usando. Vocês pensaram em alguma coisa nesse sentido, de facilitar, assim, a gente poder ajudar os dois lados, ajudar o professor para ele não ter mais um trabalho, a gente deixar o ambiente já pronto para ele, tá prontinho o professor, é só começar a trabalhar, e para o aluno também, porque a gente acha que essa moçada domina a internet, não sei o que, mas vai pedir para ele fazer alguma coisa para valer, e você vai ver que muita gente sabe ali o fubazinho do WhatsApp, do Facebook, mais nada. Entendeu? Então eu queria saber nesse sentido, se a gente tem alguma coisa já nessa linha de facilitar o uso do professor e do aluno. Vou começar pelo primeiro questionamento em relação ao certificado, né, a certificação. A Secretaria de Educação, principalmente das duas últimas informações do plano de carreira, estabeleceu que a instituição certificadora é a EAP, né? Nenhuma outra instituição dentro da Secretaria de Educação pode certificar. Pode dar um certificado oficial que tenha o peso de certificado dentro da Secretaria. Então, tudo relacionado é EAP. Então, segue a normatização mesmo estabelecida por eles. O que os NTEs normalmente fazem são oficinas. Então, até onde o NTE pode fazer? O NTE pode ministrar uma oficina e dar uma declaração da oficina que ele fez. Infelizmente, as formações que a gente oferece, a gente não pode emitir um certificado, né? Por exemplo, X carga horária, né? Para que o professor utilize como escolha de turma, muito menos barreira, né? Infelizmente, a gente fica refém, né, dessa organização mesmo que estabeleceu que só a EAP faz essa parte de certificação. E aí, como a EAP faz essa parte de certificação, ela dependeria, por exemplo, da gente atestar o conhecimento do professor de uma determinada área para ele fazer. Com relação ao certificado propriamente dito, quem faz a certificação a partir de uma prova é a própria Google. A Google ela emite um certificado para os professores que demonstram o conhecimento. Tem o Educator, o nível 1, que no caso custa $10 para fazer a avaliação, e o nível 2 custa $25 para fazer a avaliação. Então entra no site de certificação do Google, tem lá até um treinamento que pode ser feito antes de fazer a prova, faz o pagamento da prova, em 24 horas ele libera o teste para que a pessoa faça. Né? Ela sendo aprovada, ela recebe o certificado de Google Educator 1 ou Google Educator 2. Então, nesse caso, nesse sentido, fazendo a prova de conhecimento, só a Google nesse caso. Tem o Instituto Le Mans também, que tem diversas coisas, não só da plataforma Google, mas de outras plataformas também educacionais. Ele faz só a prova, ele faz só a prova? Não, porque você estava comentando alguma coisa. Ele está falando assim, se o professor ele tem o conhecimento, ele quer fazer só a avaliação. Ele não quer fazer a formação. Entendeu?
entendeu? Aí ele quer igual eu sei, não tenho a parte de conhecimento, mas eu não tenho o certificado do próprio curso que eu ministro. Porque eu formulei, né, o curso todo, desde a oficina até mandar o projeto para a EAP. Então, do curso do Google, eu só tenho certificado de formador. Eu não tenho certificado de aluno, que para a Secretaria de Educação não serve. Certificado de formador para a Secretaria de Educação não tem peso nenhum. Eu tenho certificado do ProInfo de 180 horas e tenho certificado do Google, 4 certificados do Google de 90 e do ProInfo eu tenho 5. Nenhum tem peso. Só serviria se fosse para escolha de turma, mas, por exemplo, a barreira, esse de 180, não tem peso. Com relação ao cadastro dos alunos, a gente estava no projeto inicial de usar a base do IEducar, né, para fazer essa criação de contas em lote. Né, fazer a criação, bota o banco de dados de todos os alunos e eles fazem aquela criação de conta no mesmo sentido dos professores, aquela mesma possibilidade de usar a ferramenta. Ele acessa, coloca o CPF, que é nesse caso a exigência que ele tem o CPF, coloca o CPF e aí ele vai colocar data de nascimento e depois a escolha dos nomes, né, de aluno dele. Só que, como eu disse, desde o dia 15 de março, a Google disponibilizou o Classroom para acesso de alunos usando o Gmail. Então já quebrou a barreira da exigência de uma conta G Suite para o aluno. Né? O professor ele também pode usar, mas ele tem uma restrição lá para criar a conta, para criar a sala. Mas no caso dos alunos resolveria nosso problema, porque hoje os meninos terem o Gmail é bem mais fácil. Né? E aí não precisaria, aqueles que já têm, não precisaria ter uma segunda conta. Porque eles sabem da organização dos meninos, né? Às vezes eles mal conseguem manejar uma conta, se organizar com uma conta. A pessoa duas contas, não sabe se o que ele precisa está no Gmail, se for para a conta Edu, aí ele verifica as contas Gmail e as atividades estão indo lá para a conta Edu. Né? Então, a partir do momento que o Gmail já passa a ser possível, o próprio professor pode cadastrar os alunos dele. Então, assim, todos os professores da secretaria vão ter a conta Edu, né? E os alunos não precisam ter conta Edu. Eles podem ingressar na sala de aula pelo próprio Gmail mesmo dele. A diferença estaria só na quantidade de espaço de armazenamento para os materiais dos alunos. Enquanto o professor continua tendo o acesso ilimitado, o espaço ilimitado, os alunos teriam o limite básico do Gmail de 15 GB. Né? Seria a única coisa que seria diferente de uma conta para outra. Então, assim, de maneira fácil, basta o professor criar a conta e indicar o código para os alunos ingressarem. Até 1000 alunos. 1000 alunos por sala. Por sala. Cada sala comporta. E aí, assim, só para completar a mesma pergunta que você me falou com relação ao professor disponibilizar o material, né, na coordenação. Cada sala de aula, cada classe comporta 20 professores. 20 contas no perfil professor e 1000 contas no perfil aluno. Então, por exemplo, o coordenador ele pode acrescentar outros 19 professores que vão ter acesso àquele material na mesma sala. E aí, o material publicado pelo professor ele pode ser reutilizado por outros. Né? Deixa eu voltar aqui na sala para mostrar para vocês aqui, ó, o exemplo da atividade. Na hora de criar atividade, ele tem a opção de reutilizar. Aqui, ó. Mais aqui, ó. Reutilizar. Né? Mas isso aí é tranquilo, eu estou tentando entender. Aqui, ó. Aí, por exemplo, o professor fez a atividade para a turma da manhã, o coordenador fez para a turma da manhã na sala. Ele pode, da tarde, ele pode abrir a sala, que ele também é professor, e reutilizar a atividade para ele não ter que criar de novo. Então, assim, o compartilhamento mesmo do atividade. Tá, já vou atender já. Então agora falando especificamente aqui para a escola, como uma escola que vai fazer o piloto aí, né? Pode falar. Então, a gente passou o link para os professores, eles estão criando as contas. Agora o próximo passo é o aluno. A gente tem que ter os estudantes para a gente colocar nas turmas. Então, pelo que você me falou, não preciso mais aguardar e educar nem nada. Eu preciso só falar para a moçada que eles precisam de uma conta Gmail para a gente poder colocar eles lá dentro. Aí eu uso aquela opção lá de convidar o aluno também, pode ser por aquilo ali. Ou você convidar, ou ele usar o código. Ele acessa e insere o código da turma. Né? Que cada turma ela tem um código. Não, eu vi. Isso.
Eu sei, eu já vi Eu já. acho que deixei dele fica mais fácil, né? É, porque nas duas formas, o professor ele não precisa necessariamente ter todos os e-mails dos alunos. Porque de repente o professor ele vai ter que cadastrar os alunos sobre. Mas uma vez que o aluno acessa pelo código, ele tem sempre que usar o código dele. Não, ele vai usar uma vez só. Ele vai ingressar uma vez só. Não, entendi. Não, a gente vai tocar pra frente. Aí, no caso aqui é para convidar o professor, os professores para participar, que são até 20, e para convidar o aluno na fila ali do meio, né? na parte do meio ali. Ok. Então tá bom. Tá? Então assim, é possível mesmo, você já tem ferramenta disponível, já pode começar a trabalhar. Não? O que limitaria vocês ao início do trabalho seria por causa das contas dos alunos. Mas como agora a Google liberou para que possa cadastrar o Gmail, então, na prática, vocês já podem começar a trabalhar. Na parte administrativa, parte burocrática, aí eu não sei ainda em que peso a Secretaria de Educação vai trabalhar essa questão do uso da conta. Se vai deixar usar tanto a Gmail e depois a G Suite, né? Ou se vai, em um determinado momento, falar assim, ó, antes era Gmail porque não tinha base, né, das contas Edu. Agora, a partir de hoje, só conta Edu que vai ser considerado válido. Então a gente ainda não fez essa discussão ainda. Semana que vem tem uma reunião do grupo de trabalho, né, e eu já vou levar esse questionamento para lá também, né? Mas de qualquer forma já podem mandar pau na máquina mesmo e começar o trabalho de vocês. E de qualquer forma, Luiz, como eu moro aqui no campo, bem próximo, se precisar que eu venha aqui a qualquer momento, esclarecer mais alguma dúvida, fazer uma oficina dos professores, ao mesmo tempo o pessoal da manhã também, não tem oportunidade só no vídeo, eu posso vir a qualquer momento. Não, mas é simples, não é? Falou, Nada, eu acho que é uma coisa que você consegue. Acho que pega um pouco só de dedicação no começo para você criar uma metodologia de trabalho. Né? Depois disso, acho que já é só seguir o fluxo. Né? É verdade. Agradeço muito vocês aí pela visão. Vamos às horas. Então tá, já.